Os ciganos é um exemplo disto. Este diz que não é o Bangladesh, mas há um outro que diz que os ciganos têm que cumprir a lei. Mas não temos todos que cumprir. Todos temos, portanto, os Então ciganos. porquê é que diz os ciganos? Porque os ciganos não cumprem na sua maioria. E as pessoas todas sabem isso, quem vive ao lado deles sabe isso. Só que as pessoas preferem esconder isto e fingir que isto não está a acontecer. Okay, então, é eleito presidente e o que é que vai mudar nisso? Vou exigir que cumpram a lei. Como? De duas maneiras. Garantir que o Estado, enquanto um todo, deixa de dar apoios sociais a quem não cumpre a lei. Isso parece-me uma coisa fundamental. Os ciganos e outros, não é só os ciganos, mas os ciganos e outros... Mas enquanto Presidente vai conseguir isso? Estes têm que conseguir. Se o Presidente não consegue, mais ninguém consegue, francamente. Se o Presidente não consegue fazer os ciganos cumprirem a lei, mais ninguém consegue. O que não me parece fazer... Mas há muita gente que não cumpre a lei, porque é que só no meio... Com certeza. Eu aqui estou a falar de uma comunidade que maioritariamente não o cumpre. Também há muitos portugueses, da maioria, digamos assim, não étnicos, que não cumprem a lei. E eu espero que sejam presos, espero que sejam punidos. Em termos de comunidade, com vários problemas que eu tenho referido, da subsídio, de viverem de subsídios da Segurança Social, de não cumprirem a lei, de partirem para a violência em grupo ou de forma grupal. Quando falam dos subsídios, por exemplo, na sua ideia é só tirar os subsídios aos ciganos? Não. Esta gente faz isto porque sente que não acontece nada. Um dia depois foram postos em liberdade. Ficaram em liberdade. O que é que vai acontecer? O que é que eu acho que tem Não basta só apontar o dedo. O André tem que começar a dizer o que é que vai fazer para mudar as coisas. Eu tenho, para mim, muito claro isto, que quem comete crimes em Portugal não deve receber subsídios da Segurança Social. Não deve ter casa da Segurança Social. Porque se eu sou um traficante de droga, faço da minha vida tráfico de droga, ainda tenho uma casa paga pelos contribuintes, isto não faz nenhum sentido. Estamos a falar de quantas pessoas? Estamos a falar de muitas, tráfico de droga, crime organizado, etc. Ou seja... Mas sendo assim, nós somos um país do mais perigoso que há, porque só temos aí 60% das pessoas são Desculpa-me usar a expressão. Nós temos um país, desculpem a expressão, do mais estúpido que há. Quer dizer, francamente... Então há imensa gente... Como é que vamos tratar essas pessoas que são portugueses, que estão cá, que cometeram crimes, que pagam por eles? Como é que os vamos tratar? Há imensa gente sem casa. Construção de X casas para os ciganos. Porquê que raios estamos a construir casas para ciganos? Porquê que não estamos a construir para toda a gente? Porquê que é só para ciganos? Eu sei porquê. Porque eles fazem barulho, porque se mexem muito e os presidentes de Câmara têm medo deles. Ora, enquanto não houver um político que diga isto e os outros estiverem todos a esconder, nós não temos políticos André, já está sérios. na política há quantos anos? Há 6, nos chega há 6. E ainda não conseguiu resolver nada, porquê? Olha, porque primeiro, se isso é uma coisa tão à vista de todos... É verdade, tem razão, não é? Cristina, isso tem razão. De facto, o Chega ainda não conseguiu fazer estas transformações, mas eu digo-lhe porquê. Não é por falta de propostas nossas. E os outros partidos não pensam o mesmo? É porque os dois partidos maiores nunca quiseram fazer em 50 anos, não querem fazer agora. Porque não lhes interessa fazer agora. Preferem deixar tudo como está. Chamem aqui pessoas que vivem ao lado da comunidade cigana. Convidem-nos para vir aqui falar. Olha o seu amigo que andava de bicicleta consigo. Não, mas não, convidem os outros. Não, porque os ciganos também podem vir. Isto é uma democracia, eles devem falar. Mas eu estou farto de ouvir falar ciganos na televisão, francamente. Gostava era que tivessem aqui sentadas pessoas, avós, mães, pais, que vivem ao lado da comunidade cigana e que a Cristina lhes perguntasse: vocês gostam de viver ao lado da comunidade cigana? E se disserem não, perguntem-lhes porquê. A razão é que eles não acham que têm que cumprir a lei. Muito nas minorias. Aliás, diz que não vai ser um presidente das minorias, vai ser o presidente dos, que eu acho que faz falta, dos portugueses comuns. Mas concentra-se muito nas minorias. Aliás, este cartaz, quando diz que isto não é o Bangladesh, quantos imigrantes do Bangladesh temos em Portugal? Nós devemos ter cerca de 50 a 70 mil. Então porquê é que se preocupa com 50 mil pessoas e não se preocupa com 10 mil? Toda a gente compreende que isto é uma mensagem que diz isto. O país nos últimos anos foi invadido de imigrantes. E sabemos isso, não vale a pena mentir. Eu tinha razão há 2 anos quando disse: cuidado, estamos aí por um caminho errado. Agora sabemos que há mais de 1.600.000 imigrantes em Portugal. Quer dizer, para um país que tem 10 milhões de pessoas. Com eles? Era isso que eu ia dizer. Esta mensagem é para dizer isto. Quem vem para cá tem que cumprir as nossas regras, porque isto não é mesmo o Bangladesh. Quem cometer crimes vai ser expulso do país. Isso é a primeira coisa. Não são. Neste momento não são, Cristina. Então. A verdade é que não são. Ninguém é expulso do país. Toda a gente cá fica. Nós temos... Quem comete crimes sabe que Cristina, não é expulso. Nós sabemos que não é. Eu já lhe vou dar um exemplo de um caso gritante que pode depois confirmar. Houve muita polémica, porque é que Quantas pessoas viu com burca no país? Já vi algumas em Lisboa, já vi algumas no Porto, também já vi algumas. É errado uma mulher ser submetida ao ponto de perder a sua identidade religiosa, pessoal, identitária, por causa de uma cultura que não é nossa, e que nós não temos que aceitar. Mas está a falar, lá está, uma vez mais, de um caso de 3, 4 mulheres que viu a usar burca. Então, e vamos às 40, 50, 3 milhões de mulheres que neste país têm condições de vida que também não são incríveis. Porquê é que não fala para elas? Mas eu falo também para elas. Acho que cada assunto é o seu assunto. Certo. Com isto, mas porquê é que os assuntos só são aqueles que causam... Mas não são, é os mais mediáticos, não são os assuntos. Nós todos os dias nos preocupamos com questões de habitação, de salários baixos, de violência doméstica, em que fomos a única a propor mais penas mais elevadas para os agressores. Agora, a questão do abuso... E os outros não querem isso?
E os outros não querem isso. Os outros não querem penas mais altas para ninguém. Os outros querem que isto seja uma bandalheira como sempre foi. Na verdade. Mas acredita mesmo que qualquer outro agente político quer que isto seja uma bandalheira? Acredito, porque muita desta malta acha que eles depois se vão tornar boas pessoas, que nós temos é que ficar com eles na prisão a pagar-lhes a estadia lá na prisão e quando eles saírem ainda lhes pagamos subsídios para eles se reintegrarem. Está tudo errado. Nós temos que mudar isso. O André quer mudar a vida das pessoas. Deixa-me só terminar para dizer isto por causa das burcas. Quem quiser vir para cá tem que respeitar a nossa lei, tem que respeitar os nossos costumes. Mas nesse seu discurso está a falar mais dos outros do que dos seus. Está a falar mais de quem vem do que quem mas nasceu. estamos a ser invadidos de imigrantes, eu tenho que falar para os outros que estão a vir, não é? Mas eu gostava era de ouvir também falar de quem nasceu português, vive cá, são 10 milhões de pessoas que têm a sua vida aqui. Eu fui ontem olhar para o seu Instagram. Okay. Para perceber as suas publicações e tentar... Então, mas já agora só para eu falar em quem nasceu português, porquê que o Cláudio Ramos não está aqui hoje? O Cláudio Ramos está de férias, ele faz anos hoje. Mas já, está bem, parece que há... Mas porquê é que quis picar agora com a... Não quis picar, só parece que há um certo setor da sociedade que não sequer quer lidar comigo. Vou pôr aqui uma publicação só das muitas que encontrei, que é uma publicação que eu quero que me explique, que é esta. Ventura, quantos géneros é que podemos considerar que existem? Não, para mim só há 2 géneros, homem e mulher. Só há homem e só há mulher, é isso. Certo, mas hoje algumas pessoas falam em mais de 20 géneros. Não, há homem e há mulher, mantém. Só há homem e mulher. Depois há muitas pessoas com distúrbios mentais, mas isso é outra coisa. Esta publicação é para quê? Não é verdade, é que há pessoas com distúrbios mentais. E não vai ajudar essas pessoas se for presidente? Sim, mas aqui, repara, há uma questão aqui cultural, que é, hoje em dia, nós, para falarmos de género ou de sexo, nós temos quase que ter uma lista de 50 coisas, de 50 nomes. E isto, quem está em casa a ver-nos sabe... Estamos a falar mais uma vez de minorias. Não sei, porque hoje... Não sei. Eu quero só perceber, porquê é que publica isto? Porque, qual é o seu interesse? Cristina, nós temos que passar a dizer às pessoas que o país não é toda à volta das minorias, dos ciganos, das comunidades LGBT, dos transgéneros, dos transexuais. Dizemos ao país, mas o André faz isso. Porque é para dizer o contrário. É para dizer, vai haver um presidente que é o vosso das pessoas comuns, das pessoas que não pensam só nisto, que têm outros problemas, mas que também não concordam com isto. Então o que é que mas sabe o que é que eu acho? Eu acho que há homem e mulher e que não há mais que isso. Há homem e há mulher. Ou é homem ou é mulher. O resto é um pouco aberrações, francamente, porque há homem e há mulher. Se perguntar a 99% dos portugueses, se calhar eles acham que eu tenho razão. Mas diz ali, são pessoas que têm distúrbios mentais. O que me está a dizer é que qualquer pessoa que tenha distúrbios mentais não vai ter a sua ajuda. Não, mas pode ter ajuda, não deixa de ser um distúrbio mental. Então, as pessoas com distúrbios mentais precisam mais de ser ajudadas ainda do que as outras. Ora, não peçam ao país e ao Parlamento que agora tenha que reconhecer 20 géneros ou 20 sexos. Mas então diga-me, a dizer que é aos que não se sentem homem nem mulher, aos que não se sentem, aos que se sentem extraterrestres. Quer dizer, é um bocado de aberração, não é? Olha, então mas deixa-me só dizer isto. Esta questão, porque é que eu toquei neste assunto? Estamos a mexer-nos muito na cadeira. Não, mas porquê é que eu toquei neste assunto? Cristina, pode confirmar isto também. Sim. Por causa da tal reclusa transgénero. Certo, nós falámos aqui. Pronto, eu sei que falaram, que como se sente mulher, mas é homem, foi parar a uma cadeia de mulheres. Mas é um homem, na verdade, fisionomicamente. Estamos a falar de um caso. É um homem. Eu quero que me diga. Mas é um caso bizarro. É um caso bizarro. Efetivamente, é um caso bizarro. O que é que quer mudar na vida dos portugueses? Mas eu digo. Eu não quero que me diga nem dos imigrantes, nem das mulheres de burca, nem dos transgêneros, não quero que me fale deles. Quero que me fale dos portugueses, dos outros cidadãos comum, como diz. Sabe o que é que eu quero que vai mudar? Sabe o que é que eu quero que aconteça? Que não aconteçam coisas como a que estamos a ver hoje nas notícias, que o julgamento do Sócrates está interrompido mais 20 dias. Isto já não é dos imigrantes, então, nem dos outros. É eleito presidente, o que é que muda aí? Vou pedir uma reforma na justiça, porque a justiça é a justiça que pode pôr ordem na bandalheira que este país se tornou. Nós temos o José Sócrates a ser julgado há 15 anos, que diabo. Há 15 anos e o homem goza connosco e com o nosso dinheiro. E há 50 anos nunca ninguém tentou pôr o país como deve ser. Aparentemente não, senão ele já estaria melhor. Quando eu nasci o país já estava em bandalheira também. Estava a caminhar com a bandalheira. Vai pôr isto tudo na ordem. Assim conseguiu pôr o país na ordem. Eu sou o candidato que quer pôr o país na ordem. Por isso é que eu disse que fazia falta a brincar 3 Salazares. Então, mas Por isso é que eu falei dos 3 Salazares. Que era para dizer a imagem às pessoas que este país está tão desorganizado em crime, em bandalheira, em corrupção. Acha que o país viveu bem enquanto Salazar? Não, mas a gente percebe que é uma imagem. Quando eu nasci, o Salazar já tinha morrido há muitos anos. Certo. Eu estou a falar de uma imagem que é o que temos visto nos últimos dias. Olha, se passemos da corrupção e irmos a outro assunto que também acho que toca à vida das pessoas. Se viu o meu Instagram, viu o que eu lá pus nos últimos dias. Sim. Todos os dias, e quem nos está a ver aqui sabe isto de certeza, todos os dias é um homem a ser esventrado, é uma pessoa a ser estrangulada, é uma mulher a ser violada. Tem acesso aos números do crime e do razzia em Portugal, não tem? Sabe que a maior parte dos crimes são cometidos por cidadãos nacionais. Mas isso não tem, eu agora não estou a falar de nacionais nem de estrangeiros, eu estou a falar de quando olho para isto, vejo um homem a sair num saco... Sabe que não há um aumento da criminalidade, há um aumento da agressividade na criminalidade. Quando eu vejo, Cristina, no dia anterior, um homem no Seixal entrou num café...
responder uma coisa. Sabe que a criminalidade não aumentou. Não, a criminalidade aumentou a grave e a violenta. A grave e violenta. O número de violações aumentou brutalmente em Portugal. Mas eu, mais do que isso, eu gostava que olhassem para isto e vejam se o país tem que ser posto na ordem ou não. Quer dizer, ou se querem que isto continue a acontecer, não é? Vai pôr na ordem como? Vá. Quando o André for presidente, nós não vamos ter mais assaltos às livrarias. Então eu vou terminar o que estava a dizer e vou-lhe dizer como. Sim. Estas imagens, como a de outras, como a de um africano a esfaquear uma pessoa no Porto e depois que se atirou de um viaduto, à frente de todos, a imagem... Estamos a falar de um homem num caso de violência doméstica, como há dezenas de outros homens que não são africanos, por exemplo. Não, pode ser africano ou português, é meio diferente. A mulher está estendida no chão esfaqueada. É um clima de impunidade total. Sabe o que é que nós precisamos em Portugal? Uma coisa que eu ando a dizer há anos. Precisamos que a polícia tenha poder a sério. Pronto. Poder a sério. Então, não é fazer isso? Dar poder à polícia. E dar poder à polícia é o Presidente da República dizer que quando houver problemas de criminalidade, de sobressaltos, de motins, não vai estar ao lado dos bandidos, vai estar ao lado da polícia. Que a polícia não tem carta verde para fazer o que quiser. Pronto. Mas tem autoridade para, se tiver que disparar, dispara. Tem autoridade para, se tiver que agir com força, agir. Mas e tem autoridade para, se tiver que prender... É julgado por depois de perceber se... É ou não é? Cristina, todos sabemos... A polícia tem ou não tem poder para... Não tem. Hoje não tem e têm medo de agir. Os polícias hoje têm medo de agir em Portugal. Como é que vai tirar o medo à polícia? E sabe porquê é que têm medo de agir? Porque nós, políticos, criámos um sistema tal que se o polícia dá um tiro no bandido, o polícia vai preso e o bandido ainda é condecorado. Então diga-me uma Esse é que é o problema. por exemplo. Dar autoridade à polícia. Mas como? Autoridade. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Qual é a medida vou-lhe dar um efetiva exemplo. para dar Hoje, autoridade as orientações que são dadas à polícia é, quando tem que usar arma de fogo, praticamente tem que preencher um protocolo de 60 páginas. Estou a exagerar, mas é um protocolo tal que nenhum polícia tem capacidade de usar a arma. É isso que eu quero fazer. E é por isso que eu gosto de ouvir dizer o que é que vai fazer efetivamente. Uma dessas é facilitar. Porque dizer que isto está mal, que não se pode... Pronto. Mas eu já lhe dei um exemplo de facilitar o uso da força pela polícia quando tem que usar a força. Mas isso é o que eu dizer, a polícia matem mais quando for preciso? Se for preciso, perfeito, que morram eles. Mas e se usarem força exagerada em relação a que ser julgados e punidos, mas não pode ser. Não, o que acontece agora é outra coisa, Cristina. O que acontece agora a ser julgados. Cristina, o que acontece agora é outra coisa. Há pessoas que não gostam de ouvir isto, mas toda a gente sabe que é verdade. Mas a única coisa que eu quero perceber é porque é que as suas, porque eu acho que as suas visões, é para os portugueses, não é? As suas visões não podem ser muito diferentes de quem está no Parlamento também, porque ninguém está aqui para querer mais criminalidade, ninguém está aqui para que a violência doméstica aumente, ninguém está aqui para isso, certo? Sabe o que é que... Então, mas os outros são o quê? Então, em relação assim? Porque é que o André é o super-homem e os outros são todos... Não é. É que os outros estão marcados pelo ambiente politicamente correto em que vivemos há anos. Eu estou a falar para os portugueses comuns. Convencer-lhes que nós precisamos de um abanão no sistema, senão vamos ficar iguais para sempre. Não há autoridade que podem fazer a única coisa que eu ainda ouvi dizer que vai fazer vai dizer à polícia: olha, usem a força como quiserem. É isso? Sim. Não é como quiserem. Usem a força quando tiverem que usar. Se tiver que escolher entre um polícia que está a fazer o seu trabalho e um bandido morto, aquilo que existe, que é quando há um acontecimento desses, há um julgamento. Mas isso era bom e eu concordaria consigo se isso fosse mesmo o que está a acontecer. Agora, quando eu vejo, olha, porque é que falámos há bocado do caso de Valongo, do ataque em grupo dos ciganos, um dia depois foram postos cá fora, selvagens, então, mas é o quê? em grupo. São os tribunais, toda a gente aqui... É a lei, em primeiro lugar. É a lei, em primeiro lugar, que devia dizer que quem ataca com violência em grupo tem que ficar preso. Por exemplo, quer que me explique uma coisa? Isso não é verdade e a Cristina já teve Confiava nos seus candidatos às câmaras deste país? Se não confiasse, não tinha... Então porquê é que precisou de pôr lá a sua figura ao lado deles? Não, é o contrário. É que nos chega... eu não tenho vergonha deles, nem eles de mim. Não é como noutros partidos, como o PS e o PSD. Tem neste momento 60 deputados. Como é que os escolheu? Escolhi-os com base em critérios de natureza pessoal, no sentido de ver as qualidades que têm, as ambições que têm, no sentido de quem é que quer mesmo transformar o país, de serem leais ao projeto e aos valores que temos. A forma como às vezes se comportam dentro da Assembleia agrada-lhe? Não me agrada sempre, mas também não me agrada ver a forma como outros se comportam connosco. Por exemplo, há poucos dias vi, e justamente, que é mesmo assim, o jornalismo também tem que fazer o seu trabalho, o conflito entre a bancada do Chega e uma deputada que é rapper do Partido Socialista. Uma deputada luso... Não, porque é para as pessoas identificarem, é só por isso. Eu não gosto de rap, mas reconheço algumas qualidades nisso. Mas uma deputada que, por ser luso-angolana, teve ali um clash com a bancada. O que é preciso não esquecer é que essa bancada... O que é que disse luso-angolana? As pessoas compreenderem, é só isso. Já reparou que é só para perceberem quem é. Vai sempre buscar os ganchinhos que fazem com que as pessoas de alguma forma o ouçam de forma Eu tive o maior confronto da minha vida no Parlamento com o Ferro Rodrigues, que é português, mas isso é uma opinião. Tem confronto até com pessoas agora que já fizeram parte da fundação do partido. Com certeza. E começam a dizer que o Chega não cumpre as leis. Mas a vida política é de confronto, é feita de confronto, é assim. Podíamos pôr todos um cartaz a dizer também o Chega tem que cumprir a lei? E tem como o PS e o PSD. A única questão é que nunca vão poder dizer é que o Chega rouba o país, como o PS e o PSD roubam há 50 anos. Essa é uma diferença. Podemos dizer que alguns dos seus, todos têm que cumprir a lei. Alguns dos seus elementos já roubaram. Deixa-me só dizer isto da deputada.
Podemos que ou não podemos? Não, eu acho que nenhum grupo parlamentar pode dizer que está... Como também já tivemos não casos de outros... Ainda agora vimos um deputado municipal do PS falámos dele. a roubar carteiras de menores. Certo. Mas eu tive a oportunidade de dizer isso na televisão. Porém, a palavra PS apareceu assim em mínimo. Mas não é? conhece Em todos mínimo. os seus deputados e as Deixa-me só dizer isto para não me esquecer o que ia dizer. Eu não consigo fazer uma reforma da habitação sozinho. Eu não posso cortar os subsídios aos subsídios dependentes sozinho. Então o eu que está a dizer é, mesmo que seja eleito, se isso não acontecer, a culpa não é sua, é dos outros. Eu espero, sendo eleito, que vá conseguir mobilizar o país para isso. E um presidente tem essa capacidade. Nós vimos Mas não consegue mobilizar o país presidente, sendo líder da oposição? Os outros partidos estão sempre a bloquear o que nós fazemos, não conseguimos. E continuam a chegar pessoas. E atenção, agora eu não vou pôr o ónus nestas pessoas, mas é uma evidência. Já falando. É uma evidência que num país que já não tem saúde para os seus, se chega a mais de 500 mil de pessoas ou mais 1 milhão, o país não consegue aguentar dar resposta a tudo. Mas André, essas pessoas chegaram para quê? Então, não estou a dizer isso, estou a dizer que precisam de hospitais Então, e de centros de se saúde. vivem cá, e para ter se filhos. trabalham cá, eu se vivesse em França, trabalhasse em França, Cristina, tinha com que ir ao certeza. sistema de saúde de O que eu França. estou a dizer é que não nós já tínhamos um sistema de saúde que não dava para os nossos. E agora chegaram mais. Portanto, temos de ter o saúde Mas e chegaram mais em para quê? colapso. Para não é? trabalhar onde os nossos não estão. Eu não estou Certo? agora a discutir Eu não estou a isso. falar dos ilegais. Eu estou a, dizer... Eu estou a falar Sim, eu também de não quem estou a falar vem dos para ilegais. trabalhar. Estou a dizer que bem ou mal precisam dos serviços Certo. de saúde. Certo? Mas os que vêm de Não é? fora não estão também a ajudar a isso. Mas se me deixar terminar, é isso que eu vou fazer. Tenho é que conseguir terminar. Então vá, o que eu estou a dizer é todo isto. o tempo. O que nós propomos para os que vêm de fora é, primeiro, não equiparar portugueses aos que vêm de fora. A saúde tem que ser primeiro para os que cá estão, para os nossos, e depois para os outros. Primeiro. Então temos uma fila e vamos escolher Primeiro. assim, tu és português, então vá, tu podes entrar. Não, mas tu ficas um bocadinho à espera. mas não tenho dúvidas que para mim, se tiver em lista de espera um português e alguém que chegou agora a Portugal, para mim Está o a trabalhar cá? português tem prioridade. Porquê? Não tem prioridade quem é mais português. grave, a doença? Se estiverem iguais, se tiverem o mesmo nível de gravidade. Os portugueses construíram este sistema de saúde. É para eles. É para eles.